Bom dia, sexto ano. Vamos começar nossa aula de geografia. Hoje abordando das áreas do setor primário, que é a agricultura. Vamos lá para compartilhar a tela para a gente poder começar. Então, sistemas agrícolas começando. Nos sistemas agrícolas, nós temos a agricultura extensiva e a agricultura intensiva. Eu vou lendo e depois nós vamos conversando e detalhando um pouquinho mais o assunto. Esse tipo de sistema agrícola não requer muito investimento e é feito em pequenas propriedades. A mão de obra é pouco qualificada e rudimentar, e não há emprego de tecnologias avançadas. Como não há muita exploração das terras, a produtividade é baixa. Não é comum o uso de adubos e fertilizantes químicos, contam apenas com a fertilidade natural do solo e os adubos orgânicos. Não faz uso de mecanização e a produção é voltada para o mercado interno. Então, esse tipo de agricultura é aquela mais tradicional que nós encontramos, quando fala mais rudimentar, né? É aquela mais simples, mais manual, né? Usa a mão de obra humana. Então, esse tipo de agricultura, geralmente, ele é feito em pequenas propriedades, em minifúndios, onde as pessoas não fazem uso da mecanização, né, de máquinas agrícolas, então é mais manual, né? Então, vai na enxada, pode ter até um arado puxado por algum animal, mas todo o processo é mais manual. A produção é menor que o outro sistema intensivo, porque não usa tanta tecnologia, tanto terreno, tanto recurso para aumentar essa produtividade. Então, a produção extensiva, possui essas características. Então, é um sistema que não precisa de muito investimento, porque é uma pequena propriedade, usa a mão de obra humana, muitas vezes essa mão de obra não é qualificada, então ninguém fez curso, né? Fez nenhuma preparação para trabalhar com a terra, é mais aquilo de passando de um para o outro na família, não tem o emprego de nenhuma tecnologia avançada, é uma forma de produção de baixa produtividade, produz-se pouco, se comparado com a intensiva. Os adubos e fertilizantes, muitas vezes, são aqueles que são usados como esterco do boi, né? Não tem muito recurso químico e acaba usando mais aquela fertilidade natural do solo mesmo para a sua produção. É voltada para o mercado interno, porque como a produção é menor, não dá para exportar, né? Então é um produtor mais caseiro, então é uma produção mais voltada para a venda aqui dentro do país e na região onde a pessoa mora. O outro sistema é a agricultura intensiva, aí já é o contrário. Esse sistema corresponde à prática da agricultura com altos índices de produtividade e investimento. Conta com a mão de obra qualificada, um alto nível de mecanização e tecnologia. Há uso intensivo de fertilizantes e insumos químicos que colaboram para o aumento da produção. As áreas destinadas para essa produção pertencem a latifúndios. As sementes usadas no plantio passam por rigorosa seleção. A produção é destinada para exportação. Então, a gente vê um lado contrário agora de tudo que a gente viu lá na extensiva. No outro, não tinha muito investimento e esse já exige um pouco mais de investimento. A produção lá era pouco e aqui já é alta produtividade, então muito investimento, muita produtividade. E como que alcança isso? A mão de obra é qualificada, então são pessoas especializadas, preparadas para isso. O uso elevado de tecnologia e mecanização, então as pessoas têm que se preparar para usar essa tecnologia. Tem que se preparar para dirigir uma semeadeira, uma colheitadeira, a parte computadorizada, desculpa. Então, tudo isso a pessoa tem que estar preparada para trabalhar. Nesse sistema também é usado fertilizante e insumos químicos. Quando a gente fala de uso de tecnologia, às vezes a gente tem em mente somente as máquinas,
né? Mas as sementes selecionadas que está falando ali, os adubos, fertilizantes, químicos, agrotóxicos, tudo isso feito em laboratório também é tecnologia. Então, esse sistema ele vai usar todos esses recursos a favor de uma produção maior. E essa produção, como foi falado ali no final, é destinada à exportação. Então, produz-se muito, esses produtos são para exportação. São produzidos em latifúndios, que são grandes propriedades de terra. Então, bem diferente da extensiva que nós falamos ali. Agora, esses dois sistemas, né, o intensivo e extensiva, vão se separar quando a gente fala dos tipos de agricultura. Primeiro, nós vemos a agricultura familiar ou de subsistência. Esse tipo de agricultura corresponde à produção desenvolvida por famílias cujo rendimento é voltado para a subsistência delas. Essas famílias geralmente moram nas terras em que desenvolvem o cultivo. A mão de obra utilizada normalmente é do próprio núcleo familiar. Não há uso de fertilizante no solo. O terreno voltado para esse tipo de agricultura, de modo geral, é pequeno e a produção é diversificada. Então, o próprio nome já diz, né? Agricultura familiar. Então, normalmente, quem trabalha nessa agricultura é a família. Então, o pai, a mãe, os filhos, a esposa dos filhos, né? Noras e genros. Então, geralmente, são essas pessoas que trabalham. E esse tipo de agricultura é mais para subsistência da família mesmo, para o consumo da família. Vocês podem observar até aí na foto que quando a gente vê que é diversificado, né? Então, planta um pouquinho de alface, um pouquinho de cebolinha, um pouquinho de tomate. Então, vai variando para o uso familiar. Não é em grande propriedade, são pequenas propriedades, não usa tecnologia, não usa fertilizantes. Então, o máximo que vai ser aquele adubo orgânico, né? Restos de folhas, o esterco. E esse tipo de agricultura é voltado para o sustento da família. Então, essa é a principal característica da agricultura familiar. Agricultura comercial. A agricultura comercial, conhecida também como agricultura moderna de mercado ou agronegócio, desenvolve sua atividade agrícola através da monocultura, produzida em larga escala em grandes propriedades rurais, com a utilização de técnicas modernas de cultivo, tais como adubos, fertilizantes químicos, agrotóxicos, inseticidas, sementes transgênicas, máquinas e mão de obra especializada. A gente vê o outro lado, né? A agricultura familiar tão simples, né? E agora comercial mais desenvolvida. Então, para se produzir em grandes propriedades, não seria possível fazer tudo manualmente, né? Observa a foto. Imagina se manualmente fossem capinar o terreno, fossem afofar a terra, fossem plantar as sementes, tivesse que regar na mão, isso seria impossível. Então, para essas grandes propriedades, é necessário o uso de tecnologia. Essa tecnologia vai fazer com que eu consiga plantar num tempo determinado, colher num tempo determinado. O próprio sistema de irrigação, né? Ele é todo controlado por computador, então tem momento que abre os guichos d'água, tem momento que fecha os guichos d'água. A adubagem do solo é química, podem ser feitas, o controle de pragas pode ser feito através de aviões, sistemas que usam esses inseticidas. Então, toda agricultura comercial, ela vai ter todo esse envolvimento tecnológico para a produção em larga escala, em grande quantidade, porque a intenção é comercializar. É diferente da agricultura familiar, que era para o consumo da própria família. Aí, eles querem grandes quantidades para comercializar. Então, vão usar desde maquinários, agrotóxicos, né? Produtos químicos, sementes selecionadas, a mão de obra especializada. Então, vão contratar pessoas que saibam mexer com esses recursos todos que eles têm para alcançar a maior produtividade possível. E a gente vê ele também que falou da atividade monocultura. Então, a monocultura, mono, significa um. Então, geralmente, nessas grandes propriedades, eles plantam um único
produto. Então, se eu vou plantar soja, o meu latifúndio todo é plantado com soja. Eles não fazem aquela variedade de plantações, essa diversidade, igual a agricultura familiar. Por que eles fazem isso? Porque como é um produto só, é mais fácil de lidar com um produto só. Porque produtos diferentes exigem cuidados diferentes, quantidade de água diferente, adubo diferente. Então, isso poderia complicar. Em vez de alcançar uma maior produtividade, poderia segurar a produtividade. Então, essa atividade monocultora, né, a monocultura, é para facilitar, porque se eu planto tudo de soja, eu cuido tudo de uma forma só e eu consigo alcançar o máximo na minha produção. A agricultura itinerante. Esse tipo de agricultura consiste no plantio de roças, onde o local cultivado é queimado ou retira-se a vegetação. Os meios de produção são rudimentares, os solos geralmente são pobres. Quando a área cultivada esgota-se, outra área é procurada. A produção da agricultura itinerante é voltada ao abastecimento do mercado local, mas a intenção principal é a subsistência. Então, uma das características dessa agricultura itinerante, como está mostrando aí na imagem, muitas vezes eles queimam o solo para limpar e liberar o solo. Mas também pode usar, igual falou ali, pode se retirar a vegetação usando técnicas rudimentares, né? Que seria mais à mão, capinando, cortando e roçando. Então, eles abrem o espaço para a produção. Ali falou que geralmente os solos são pobres, por quê? Porque eles vão plantando, 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 e isso vai esgotando o solo com o tempo. Os nutrientes do solo vão acabando com o tempo. E quando esses nutrientes começam a acabar, esse solo vai ficando cada vez mais pobre, ele não produz adequadamente. Então, o que é que eles fazem? Simplesmente saem daquele lugar e vão procurar uma outra terra para poder plantar. Uma coisa itinerante, uma coisa que vai mudando de lugar. Isso que significa. Então, é uma agricultura que vai mudando de lugar, porque esgota o solo, não produz mais direito, então eles deixam aquele lugar e vão limpar um outro terreno para plantar. O foco da agricultura itinerante não é a comercialização. Geralmente é a subsistência mesmo, né? A sobrevivência da família, do grupo que trabalha ali, mercado local. Então, não é para grandes quantidades em larga escala como nós vimos na comercial. É uma porção menor, mas a principal característica é essa de mudar de terreno conforme ele vai ficando cada vez mais pobre de nutrientes para a plantação. Seguinte, agricultura orgânica. A agricultura orgânica tem ganhado cada vez mais o espaço no cenário nacional, pois visa o equilíbrio ambiental e o desenvolvimento social dos produtores, pois possui um modo de produção sustentável que respeita o meio ambiente e é saudável ao consumo humano, por não ser utilizado nenhum agrotóxico ou química. Então, a principal característica da agricultura orgânica é esse equilíbrio ambiental. E quando a gente fala em equilíbrio ambiental, é equilíbrio tanto para o meio ambiente, como também para nós, porque é um tipo de cultura que não usa química, é produzido de forma mais natural possível. Então, o máximo que eles vão fazer também é usar folhas como adubo da planta, ou então alguns recursos bem naturais feitos de outras plantas, folha seca. Então, eles não usam química. Então, esses produtos orgânicos, eles são aqueles que vão manter o melhor equilíbrio na produção do alimento. Ali fala da produção sustentável, né? É aquela que não vai contaminar o solo, não vai contaminar o alimento, não vai interferir na nossa saúde. É a produção mais saudável possível para o consumo humano. Então, essa é a característica da agricultura orgânica. É esse produto livre de química, livre de agrotóxicos, o mais natural possível. Ela acaba não produzindo tanto quanto a agricultura comercial, por exemplo. Porque como eu não uso nenhum daqueles recursos, eu acabo produzindo menos. Então, é uma agricultura em menor quantidade, mas bem mais saudável. Agricultura
de jardinagem. Praticado principalmente na rizicultura, que é o plantio do arroz, essa prática tem ocorrido em vários séculos na Ásia. As áreas cultivadas são minifúndios e o trabalho é manual, bastante minucioso. Por isso o nome jardinagem. A produção é concentrada, é comercializada com a população. Então, você vê que a característica principal desse tipo de agricultura, ele é feito em lugares com declive, né, mais inclinados. Então, eles cortam como se fossem degraus de uma escada, para evitar o deslizamento da terra ou da semente. Porque se eu planto, né, num terreno assim, eu vou plantando, quando vier a chuva, aquele tudo pode descer com a força da chuva. E quando eu faço esses platôs aí, né, esses degraus, eu vou plantando, isso acaba contendo o terreno também. Então, essa é a principal característica da agricultura de jardinagem. Ela é feita em degraus. E aí está mostrando, né, a risicultura, a plantação de arroz. É um trabalho bem minucioso, né, bem manual, porque a gente vê também que nem teria como máquinas subirem aí. Então, é um trabalho mais manual, bem cuidadoso, não são feitos em grandes propriedades e a produção é comercializada, mas de forma mais produzida de forma mais manual, ok? Agricultura de precisão. A agricultura de precisão faz uso de máquinas, processos, sistemas e dispositivos visando uma melhor eficiência na agricultura. As tecnologias da agricultura de precisão têm a capacidade de detectar, monitorar de forma precisa e orientar os trabalhos do campo na gestão da propriedade, com o objetivo de melhorar a produtividade, a preservação do meio ambiente e a renda. Então, esse tipo de agricultura de precisão, o próprio nome já diz, né? Tem que ser preciso. Então, eles vão usar técnicas, aparelhos, instrumentos, meios para que a produção seja de mais certo possível. Então, quando eu falo de mais certo, é a qualidade do produto, a quantidade do produto. Então, eles vão usar todos os meios possíveis para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Então, para isso, eles vão usar máquinas, eles vão usar todo tipo de tecnologia. Pode usar sistema de GPS, previsão do tempo, eles vão fazer o estudo do solo para ver que tipo de solo para que tipo de produto seria o melhor. Vão observar o clima do local, se é um clima mais seco, se é um clima mais úmido, chove muito, chove pouco, para saber o produto adequado, porque se é um lugar que chove muito, eu preciso de um produto que se dê bem com um lugar mais úmido. Não adianta eu plantar alguma coisa que gosta de lugar mais seco num lugar mais úmido. Eu não vou conseguir alcançar o melhor da minha produção. Então, toda tecnologia, seja estudo do tempo, seja estudo do solo, seja GPS, seja drone, o que eu tiver que usar para observar e para chegar à conclusão do que eu devo plantar e como devo plantar, eu vou usar nessa agricultura de precisão. Porque eles precisam, igual falou, detectar, monitorar de forma precisa e orientar os trabalhos do campo, para poder conseguir aquele nível que eles pretendem, né, da sua produção, melhorando cada vez mais a produtividade, e com isso, eles conseguem aumentar a produtividade, eles têm condições de preservar o meio ambiente e aumentar a renda, ou seja, obter mais lucro. Então, há uma forma de se fazer isso. Só é preciso investimento para poder ver exatamente o que deve ser feito. Então, nós ficamos por aqui. Esses foram os tipos de agricultura que nós estudamos hoje. Não deixem de estudar, de rever. Podem perguntar, tirar as dúvidas, fazer as atividades com certeza do que estão fazendo. Então, não adianta guardar dúvida para vocês, tá bom? Então, a gente vai se falando e eu espero que vocês tenham conseguido entender a diferença desses sistemas e a diferença dos tipos de agricultura, porque cada um possui sua própria característica,
tá certo? Qualquer coisa a gente vai tirando nossas dúvidas, tá? Um beijo, até a próxima aula.